Aqui é Natanael Oliveira, cofundador da Marketing Digital, e hoje é o dia onde eu vou compartilhar com você uma estratégia para você promover sua agência digital. Como é que você promove, como é que você atrai novos clientes, e não só novos clientes, bons clientes. Porque tem alguns donos de agência que não estão precisando de mais clientes, estão precisando de clientes melhores. Isso faz toda a diferença e o meu objetivo aqui é te mostrar a estratégia completa, não só como é que você promove a sua agência do jeito certo para você ter mais clientes, mas para você ter bons clientes e na quantidade que você vai conseguir atender, conseguir escalar e principalmente escolher os projetos que você quer trabalhar, beleza? Então vamos lá. Ponto importante aqui, eu vou começar falando sobre os 3 maiores cuidados antes de promover a sua agência. É importante você se preparar para promover sua agência, porque se você começar a promover sua agência sem seguir essas 3 etapas, é muito provável que você enfrente alguns problemas, seja com relação a clientes, seja com relação a gerar resultados, seja com relação ao projeto, que eu particularmente não quero que você passe. Então vamos falar sobre os 3 maiores cuidados antes de promover a sua agência. O primeiro cuidado que você tem que ter é conseguir promover sua agência antes de ter um método que gere resultados reais para os seus clientes. Pode ser o começo do fim. Ou seja, se você faz parte do grupo que não, Natanael, eu já consegui promover minha agência e você ainda não tem um método oficial, isso pode ser o começo do fim. Então, pessoas que já começam a agência, já começam a promover, já vai para evento, distribuir cartão de visita, já começa a aparecer para todo mundo e tudo mais, mas ainda não tem um método oficial para a agência. Isso pode ser um grande problema e eu vou mostrar um pouco dessa situação. Existe no mercado brasileiro, e não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional, e eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, tem até uma matéria que fala aqui, porque o crescimento está matando agências digitais, e a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos também está acontecendo no Brasil, que são agências, entre aspas, famosas, que não duram 3 anos. Então são agências lá nos Estados Unidos, que também aconteceu aqui no Brasil, que elas começam a ganhar notoriedade, começam a aparecer, e quando você procura, e aí, cadê a agência X? Cara, ela sumiu, nem existe mais. Ou tá bem menor, ou tá fechando as portas, ou enfim. Mas basicamente o que acontece aqui é a mesma situação. Não vou ler esse artigo todo para vocês, mas basicamente o que fala nesse artigo é que as agências elas começam a crescer, elas começam a se promover, começam a ganhar notoriedade, mas elas começam a ter equipes, elas começam a mudar muita coisa, começam a, desorganizar e aí o problema acontece. Então eu dividi o que esse artigo fala em 10 etapas, que aí você vai reconhecer o que acontece com muitas agências. Eu espero que isso não aconteça com a sua. A primeira coisa que fala é que a agência começa a se promover fortemente. É a primeira etapa. A agência tá ali, ela começa a se promover, ela ali faz um site bacana, faz uma logo bacana, começa a promover, começa a fazer aparições, o sócio ou os sócios começam a ir para eventos, falar da empresa, etc, etc. Segunda coisa, eles começam a atrair, entre aspas, bons clientes, entre aspas, contas grandes, eles começam a fechar contratos de um valor maior, fechar contratos com pessoas que são do mercado considerados aí celebridades ou grandes contas, eles começam então a ganhar mais notoriedade ainda, porque, nossa, nós atendemos X, Y, Z, nós atendemos grandes empresas, nós atendemos pessoas importantes, etc, etc. E aí vem o terceiro passo, eles começam a contratar mais pessoas para o super time e montam um super office. Agora tá aí, estão sendo promovidos, estão começando a ganhar notoriedade, estão fechando contratos com empresas maiores, e aí eles começam a contratar mais pessoas, começam a criar um escritório bacana, né? Até porque a agência tem que passar essa imagem de que é uma agência consolidada, de que é uma agência bacana, enfim. E aí o que acontece? Nesse momento agora você começa a ver as coisas acontecendo nessa linha. Você começa a ver que esse cenário, ele começa então a prejudicar a empresa. Por quê? Vem o passo 4. No passo 4, eles começam a criar cargos internos. Gestor disso, gestor daquilo, coordenador disso, coordenador daquilo. Então agora a agência, né, aquela empresa começa a ter vários clientes, começa a aumentar a equipe e agora precisa criar cargos de gestor, de coordenador, de gestor disso, de gestor daquilo. Começa então a ficar uma equipe bem inchada. E aí chega no quinto passo. No final das contas, o dono ou os donos que salvam os projetos, porque agora, como eles precisam contratar várias pessoas, contratam uma pessoa para fazer isso, contratam uma pessoa para fazer aquilo, contratam uma pessoa para coordenar isso, para coordenar aquilo,
não dá tempo de treinar todo mundo, e como eles não têm um método, lembra, ó, não tem um método ainda oficial, eles não sabem 100% com certeza aquilo que eles estão fazendo, no final das contas o dono ou os donos acabam tendo que entrar, botar a mão na massa, começar a salvar os projetos, começar a salvar os erros, começar a salvar as coisas que aconteçam. Número 6, as contas começam a não bater. Tá entrando muito dinheiro, mas também tá saindo muito dinheiro. O faturamento tá aumentando, mas os custos também estão aumentando. E aí vem o passo 7. As contas grandes e os clientes bons começam a abandonar o barco. Por uma razão ou outra, na grande maioria dos casos por falta de resultado, porque agora o empresário contratou a agência para gerar resultados em vendas. Só que o dono da agência, ele não consegue mais estudar, ele não consegue mais aprender processos, não consegue mais se desenvolver, porque ele está tão ocupado cuidando da equipe, dos gestores, daquilo outro, que muitas vezes ele não consegue atender a demanda e gerar resultados. Então as contas grandes começam a abandonar o cliente, muitas vezes para outra agência, às vezes para um outro consultor que tem uma proposta aí que aquele empresário se viu mais interessado. Então aí depois de um tempo a relação acaba se desgastando e ele começa a perder as contas, começa a perder o resultado. E aí você precisa pagar a conta do super time, a conta do super office, e aí o negócio começa a ficar complicado. As viagens para promover a agência nos eventos começam a pesar, porque lembra? Muitos donos de agência estão se concentrando, não, eu tenho que ir para todos os eventos, tem um evento lá, eu vou para distribuir cartão de visita, para fazer network, para fechar contrato. Então ele é um grande vendedor que também tem uma equipe agora que ele começa a contratar, mas ele não é um especialista em vendas, ele não é especialista nas estratégias. Ele ali é o grande vendedor, o cara que está promovendo a agência. Mas, se você não tiver na sua equipe verdadeiros especialistas, nenhum cliente vai ficar. Porque tem dono de agência que é bom de lábio, é mais fraco em resultado. E aí o que acontece? As viagens começam a pesar e aí eles chegam na decisão que, cara, a gente tem que diminuir a equipe, vamos ficar somente com alguns clientes e vamos tentar sobreviver. Porque ele não consegue dar conta disso. Então, talvez você me escutando já tenha passado por essa situação, talvez você esteja no meio dessa situação, talvez você ainda nem começou e eu espero que você não passe por essa situação. Eu particularmente, quando eu comecei com a minha agência lá em 2011, finalzinho de 2010, começo de 2011, eu passei por alguns estágios como esse, não todos, mas eu passei por essa situação de começar a atrair bons clientes, montar uma equipe, reformar escritório, fazer um montão de coisa, etc, etc. E aí depois eu estava com alto custo, estava com alto faturamento, mas estava com alto custo, mas eu precisava de algo para gerar resultado para os meus clientes mais rápido. Então isso aqui é o modelo da agência Full Service. É o modelo de você ter uma agência que quanto mais clientes você tem, mais equipe você precisa, fica um negócio inchado, fica um negócio que é uma dor de cabeça, você ganha muito dinheiro, mas você gasta muito dinheiro, enfim, você pode passar anos e quando você for olhar, colocar na ponta do lápis, você não fez absolutamente nada. Então esse é um grande problema de donos de agência, de consultores que tentam se promover antes de ter um método que gere resultados. Então se você vai, Nathanael, beleza, me ensina a promover, eu quero mais e mais clientes. Você já tem um método oficial que você vai seguir? Você já tem processos oficiais que você vai seguir? Você já decidiu que você quer um negócio enxuto, não inchado? Você pode enfrentar esses problemas. De verdade, eu espero que você não passe por isso, tá? Só um parênteses rapidinho aqui. Uma vez eu participei de um evento como palestrante. Ao final, todos os palestrantes foram para um restaurante e 80% dos palestrantes que estavam lá, assim como eu na época, eram donos de agência. E teve um dado momento que eu comecei a ouvir as conversas e a conversa era exatamente isso que eu estava falando. Era só reclamação, era só choro, era só problemas e tudo mais. E quando eu vi aquilo, naquela época, a minha agência era a menor de todas as agências bem maiores do que a minha, com muito mais funcionários, com muito mais equipes. Eu falei, meu Deus do céu, no final das contas eu tô ganhando mais dinheiro que esses caras. Porque minha equipe é bem menor, eu tô com clientes bons e eu não tô passando por todos esses problemas. Então ali eu tive um insight que talvez nesse momento agora você tenha. E eu espero que você faça a mesma coisa que eu fiz. Naquele momento eu decidi, não é esse modelo de negócio que eu quero. E ali eu comecei a procurar modelos mais enxutos. E foi aí que lá nos Estados Unidos eu fui encontrar depois. Então eu espero que assim como aquele jantar foi transformador na minha vida, de ver aquele monte de dono de agência reclamando das coisas que estavam acontecendo, e eu falei, não é isso que eu quero pra mim, eu espero que você olhe pra isso aqui agora e fale, cara, eu não quero isso. Não se engane, tem muitas agências que você olha e fala, nossa, essa agência é muito legal, né? E infelizmente o dono da agência tá ali tentando sobreviver, porque tá com muito custo, tá com muito problema, um monte de gente, um monte de coisa. Não se iluda. Uma agência enxuta sempre vai ser mais lucrativa do que uma agência com dezenas e dezenas de pessoas, tá bom? Principalmente
nesse segundo ponto aqui. Promover sua agência antes de escolher qual o seu escopo de serviço principal. Em outras palavras, qual a sua categoria. Basicamente, só existem duas categorias. Nada foge dessas duas categorias. Existem agências que fazem trabalhos operacionais e existem agências que fazem um trabalho estratégico. O problema é que essas agências aqui, elas vão para falência ou elas diminuem bastante porque elas estão baseadas em operacional. Elas têm editor de vídeos, elas têm gestor de mídias sociais, tem gestor disso, tem gestor daquilo, produzem conteúdo para o cliente, eles fazem tudo para o cliente em termos operacionais. E aí por isso que dá esse problema. Então, quanto mais você promove, mais contratos você fecha, mais pessoas você precisa, mais operacional você tem. Então, ou você tem uma agência operacional, ou você tem uma agência estratégica. Uma agência operacional, quanto mais clientes, mais equipe. Uma agência estratégica, quanto mais clientes, mais caro contratar você. Se você começar a entender aquilo que eu vi pessoalmente lá nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É que eu vi que pessoas nos Estados Unidos, eles eram pagos, eles eram contratados como conselheiros de negócio, como estrategistas, como generais que iam comandar uma estratégia de mercado e ia falar assim, ó, é isso que nós vamos fazer, é esse caminho que nós vamos seguir, são essas decisões que precisam ser tomadas. Ao invés de ser lá o cara que vai na trincheira tentar atacar o inimigo e ele corre sério risco de ser ferido. Ou você é operacional ou você é estratégico. No operacional, a expectativa do cliente é: contratei uma agência que vai cuidar de tudo para mim. Não vou ter que me preocupar com nada. Geralmente o cliente nem quer papo com você. O cliente não quer papo com você, porque ele... Não, contratei uma agência para fazer umas coisas ali que eu não entendo. Ele não quer reunião contigo, ele não quer papo, ele não quer nada. E se ele for fazer reunião contigo, é reunião para te cobrar, não para perguntar o que fazer. Ele vai fazer uma reunião para cobrar. E aí, por que isso aqui não saiu? Por que aquilo não saiu? Porque a visão dele é que você é só um braço operacional. Já quando você é uma agência estratégica, a expectativa do cliente é: ele vai me ajudar a definir uma estratégia mestre para o meu negócio, algo que eu vou começar a seguir todos os dias. O cliente faz questão de conversar com você, ele respeita o seu tempo e a sua opinião é extremamente respeitada. Ele quer conversar com você, ele sabe aquilo que você vai apresentar, ele vai querer respeitar o seu tempo, porque ele sabe que você é requisitado, ele sabe que você é procurado, ele sabe que existem outras pessoas querendo conversar com você. Então, é um cliente que te respeita pelo aquilo que você representa em termos de autoridade. Ah, Nathanael, mas isso demora um tempo, né, pra acontecer. É óbvio que não acontece da noite pro dia, não é amanhã que você vai estourar lá os dedos e os empresários já te respeitam. Você tem que construir isso. O que eu vou te mostrar nessa apresentação é como é que você constrói isso do jeito certo. Mas a primeira coisa que eu estou falando é, você precisa definir, ou você é uma agência operacional que faz gestão de AdWords, gestão de Facebook Ads, que faz layout, que faz gestão de mídias sociais, ou você é uma pessoa da estratégia, que ajuda o cliente a definir o posicionamento dele, que ajuda o cliente a definir a oferta, que ajuda o cliente a decidir uma campanha, que ajuda o cliente a montar uma nova copy, enfim. Tomada essa decisão, a gente pode então agora para o ponto número 3. Promover sua agência antes de definir os tipos de clientes que você quer atender. Então, tenha muito cuidado se você for fazer isso. Então você precisa saber quais os clientes que você vai atender. Mais uma vez, vamos falar agora sobre alguns tipos de clientes. Tem muitas agências que se orgulham de falar assim, eu atendo a empresa tal, que tem um faturamento milionário por mês, que blá blá blá. Eu, particularmente, eu vou dar a minha visão para você, se não obrigado a concordar comigo, mas eu vou compartilhar minha visão com você. Eu acho uma ilusão atender grandes empresas. Existem pessoas que falam, quero clientes maiores, grandes empresas que faturam milhões por mês. Não é regra o que eu vou falar, então não me veja como um cara que esteja generalizando todas as grandes empresas, até porque seria um erro da minha parte, mas é uma tendência forte. Tá? As experiências que eu tive com grandes empresas, com 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, faturamentos milionários por mês, foi essa. Então vamos lá. Número 1, grandes empresas têm equipes grandes e você irá encontrar grandes barreiras de implementação. Tinha empresas que para que eu mudasse uma vírgula, eu tinha que conversar com umas 20 pessoas e era absolutamente desgastante aquilo. Era muito chato, porque tudo que eu ia fazer tinha o gestor disso, o gestor daquilo, o gestor de marketing, o gestor comercial, o gestor de produto, o gestor de inovação, o gestor da inovação, o gestor da inovação do produto. Eu tinha que conversar com um monte de gente, que fazia um monte de perguntas, que muitos não sabiam nem o que eu estava falando. Enfim, era muito desgastante e às vezes nada, para sair um projeto demorava meses. Então era
muito desgastante. Grandes empresas com empresários inacessíveis tendem a demorar 10 vezes mais para implementar qualquer ação sugerida pelo consultor. Então o empresário fala, a gente precisa conversar, eu vou viajar, vou passar 30 dias fora, na volta a gente conversa. Ó, eu não vou conseguir fazer isso agora porque eu preciso disso, disso, daquilo. Eu tô resolvendo isso, depois eu tô resolvendo aquilo. Grandes empresas adoram reuniões que não levam a lugar nenhum. Ah, vamos fazer uma reunião. Passa 2 horas conversando, não chega a lugar nenhum, não toma nenhuma decisão. Grandes empresas adoram pedir relatórios e apresentações que ninguém irá ler. Quantas vezes eu fiz relatórios, apresentações que ninguém estava prestando atenção, que não sabia nem o que eu estava falando. Ah, manda um relatório, manda uma proposta detalhada. Tinha uma empresa que eles eram meus clientes, eles pagavam bem. Pagavam 10 mil reais na época o contrato. E aí eles queriam um novo projeto lá para um novo produto e me pediram uma apresentação, mandei uma apresentação. Ah, manda a apresentação, já mandei. Ah, é que eu não vi ainda, mandei de novo. Aí, beleza, e não ia para canto nenhum. Então não adianta você se iludir, porque eu prefiro pegar, e aí que eu vou para a minha visão hoje. Eu prefiro pequenas e médias empresas, aí você vai ver alguns perfis de empresas que estão ali na jornada para aumentar suas vendas, estão na jornada ali para crescer. Que você tem um empresário disposto a lhe escutar, que você tem um empresário disposto a implementar. Então eu já atendi empresas que faturam milhões por mês, já atendi empresas com 2 mil funcionários, com 1.000 funcionários, com 100 e poucos funcionários. E se for para escolher entre você atender um empresário que... Eu não estou falando que não. Ah, Nathanael, qual é o limite? Não é que existe um limite, é de você prestar atenção. Essa empresa vai implementar aquilo que eu estou mandando? É óbvio que eu sei que se eu fosse agora atender essas mesmas empresas, com a maturidade que eu tenho hoje, com a personalidade mais moldada no sentido de lidar com o empresário e tudo mais, eu sei que eu teria uma experiência diferente. Eu sei que hoje eu tenho muito mais habilidade, hoje eu estou mais preparado do que há 5 anos, do que há 6 anos, quando eu atendi alguma dessas empresas, ou até mais recente, 3 anos, 2 anos, que eu peguei uma dessas empresas. A gente está sempre melhorando. Mas o que eu entendo é que tem empresas que, por exemplo, empresas que faturam seus 400, 500 mil reais por mês e que estão querendo chegar no 1 milhão de faturamento por mês, algumas vezes essas empresas elas vão colocar as coisas mais em prática com você do que uma empresa que fatura 5 milhões que quer ir para 10 milhões por mês, por exemplo. Então tem empresas que faturam 200, 300 mil por mês, 400 mil, 500 mil, que seja. Nessa casa aí de 500 mil a 1 milhão, ou até um pouco menos do que isso, que eles vão colocar tudo que você pedir em prática. Eles vão dar uma importância muito forte para aquilo que você vai atender. E elas podem te pagar. Uma empresa que fatura seus 200 mil por mês, seus 300 mil por mês, ela consegue pagar um consultor 5, 10 mil reais sim. Principalmente quando ele está ali impactando diretamente nos resultados. O problema é quando você começa a pegar empresas que faturam alto, tem um alto custo, tem uma organização na empresa muito complexa e você não consegue implementar. Então só esse parênteses aí para você saber escolher empresas. Eu prefiro que você trabalhe com pequenas e médias empresas, que você possa crescer junto com a empresa. Então às vezes uma empresa que começa te pagando 5 mil reais e você vai ajudando essa empresa, ela vai crescendo, você consegue cobrar 10, você vai crescendo junto com aquela empresa. É muito melhor do que você lá no começo querer pegar empresas maiores que vão te dar uma baita dor de cabeça para você conseguir implementar. Lembra, no começo você está precisando de case, você está precisando validar aquilo que você está fazendo, então é muito mais tranquilo você estar trabalhando com empresas que você fala com o empresário, diz o que a equipe dele tem que fazer, ou diz para o empresário o que tem que fazer, do que você estar conversando com 50 pessoas para fazer uma campanha simples. Tinha uma empresa que eu atendia, só para fechar esse ponto, ele tinha umas 40 pessoas na equipe de marketing, e às vezes para mandar um e-mail que eu tinha feito a copy, passava por várias pessoas que queriam mudar meu e-mail. E certa vez eu criei uma campanha e eles falaram, não, a gente vai fazer um teste AB. E aí eles mandaram metade da lista pro meu e-mail, metade da outra lista pro outro e-mail. Só que eu achei que seria metade, né? E depois eu vi que eles fizeram um teste AB 80-20. 80% foi pro e-mail deles, 20% foi pro meu e-mail. Então, sabe, situações como essas que eu não quero que você precise passar, porque é uma ilusão. Tá? É uma ilusão você querer achar que grandes empresas vão te dar grande visibilidade e, na verdade, isso não faz muita diferença. O que faz diferença é você gerar resultado para os seus clientes, tá bom? Beleza, então esses são os 3 pontos aqui para você pensar antes de promover sua agência. Ter um método, você saber qual categoria você está e você definir o tipo de cliente que você está. Uma vez que você tomou essas decisões, agora a gente vai para as 3 etapas para você de fato promover a sua agência. Primeira etapa, você precisa agora resolver o problema lá de cima. Definir o seu método oficial. Quando você define o seu método oficial, por exemplo, vamos imaginar que você tome a decisão de ser meu aluno no programa de formação Expert Vendas Online Fala Nathanael. Eu quero o seu método oficial para seguir. Eu quero ser um especialista em gerar vendas todos os dias para os meus clientes.
Primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu pitch oficial. Todas as vezes que você tiver contato com algum empresário, você vai ter que ter um pitch bom para o primeiro contrato. Então, quando alguém te procurar e perguntar, e aí, como é que a tua agência funciona? Como é que é teu negócio de consultoria? Você precisa falar a mesma coisa para todo mundo. Você precisa ter um discurso pronto, um pitch pronto para você promover a sua agência. E eu tô falando aqui pessoalmente, você tá no evento, alguém te pergunta, ou alguém te encontra e fala, e aí, como é que você fala? O que você responde? Então aqui é a minha resposta oficial que eu quero mostrar para vocês. Tem muitos consultores que ficam falando um monte de blá 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 que depois ninguém lembra. Então a minha sugestão de modelo de pitch é que você faça basicamente o seguinte. Alguém perguntar, e aí, José, como é que funciona esse negócio da sua agência? Ah, cara, é bem simples. O que acontece hoje é que tem muitos empresários que estão enfrentando o que nós chamamos do drama do fluxo de caixa negativo. Eles vendem bem em janeiro, fevereiro e março é péssimo. Abril eles já no desespero conseguem melhorar as vendas, mas depois começa tudo de novo. Ou seja, o pessoal tá aí nos altos e baixos. Nessa hora o empresário muito provavelmente já fala, nossa, poxa cara, tô vivendo isso aí. E aí você fala, bom, a nossa especialidade é criar campanhas que ajudem a empresa a entrar no que nós chamamos de vender todos os dias. São campanhas, né? São campanhas semanais que vão sustentando as vendas da empresa durante 4 semanas do mês, no caso, durante um mês. Então são campanhas semanais que vão sustentando as vendas da empresa durante as 4 semanas do mês. Então é óbvio que você não precisa ler isso aqui para o empresário, falar tal qual, isso aqui é um referencial para você ter. Mas quando o empresário perguntar para você, e aí, como é que funciona a tua agência? E aí, como é que funciona a tua consultoria? Você não explica, a gente faz campanha. Não, você fala primeiro de um problema, depois você fala da sua especialidade. E aí, como é que funciona a tua agência? Então, cara, você sabe, né? Hoje o maior problema dos empresários é fluxo de caixa negativo. O cara vende bem no mês, no outro mês é péssimo, eles ficam desesperados porque eles não sabem o que fazer para manter as vendas. Então, na nossa agência funciona assim. Nós fazemos 4 campanhas por semana, que a gente ajuda aí os empresários a estarem vendendo todos os dias durante um mês. Ponto. Basicamente é isso. Você não precisa dar uma aula pro cara e fecha a pergunta. Por quê? Depois dessa parte, o empresário pergunta, mas, cara, como é que isso funciona? Como é que esse negócio aí de vender todos os dias? Como é que são essas 4 semanas? Como é que são essas campanhas? Existem cerca de 4 perguntas que você pode fazer para ele. Existem 4 pontos que você pode discorrer aí nesse pitch. Nessa aula que eu não vou falar, porque eu poderia fazer uma aula só sobre pitch e ia demorar bastante eu ficar falando sobre isso aqui. Então não vou aprofundar nessa questão aqui. Eu só queria dar uma visão de que você precisa ter um pitch. O meu propósito nessa aula não é falar de uma maneira aprofundada sobre pitch, tá? Mas no final eu vou falar como é que você pode ter acesso à versão completa do nosso modelo de pitch para primeiro contato. Mas basicamente é você falar de um problema, apresentar a solução e abre esse loop para o empresário. Tá, mas como é que isso funciona? Tá? Porque depois que você responder essas perguntas, você vai para uma apresentação de vendas. Então, para você promover sua agência, você precisa de uma apresentação de vendas oficial. Você precisa ter uma mesma apresentação que você faça para todos os empresários que você vai adaptando. Então, geralmente, depois desse primeiro contato, dessa conversa, você vai para uma reunião presencial ou uma reunião online. Então, depois de executar o pitch com esse possível cliente, é o momento de ter uma reunião, seja presencial ou online. E esse é o momento chave. Esse é o momento que você vai fazer uma apresentação para esse empresário para promover sua agência. Mais uma vez, eu não vou conseguir aqui detalhar todas as etapas de uma apresentação, de como que deve ser o momento de fechamento, porque não é o propósito dessa aula. Meu propósito é te dar a visão geral de como promover tua agência. Mas esse momento aqui de apresentação é o momento que você vai compartilhar sua tela, ou você vai estar presencialmente com o cliente, e aí você vai conversar com ele e você vai falar, bom, vamos lá, empresário, deixa eu te explicar como é que funciona. E aí você vai fazer uma apresentação oficial para ele, que ao final você vai fazer uma oferta para ele. E aí você vai ter um modelo de contrato, que vai ter um escopo de serviço, então você precisa de modelos oficiais, tanto de apresentação quanto de escopo, pois você vai repetir isso com todos os clientes, ou seja, você tem um acervo ali de documentos que você vai ficar usando com todos os clientes, você não precisa ficar inventando um para cada cliente. E aí você fecha com um cronograma, o modelo de cronograma serve para alinhar as expectativas, aqui é o momento de criar projeções com o cliente. Então a primeira parte para você se promover como agência, você precisa ter nas suas mãos um pitch oficial para você usar, um modelo de apresentação de vendas oficial para você usar, um modelo de contrato oficial para você apresentar, porque quando você faz uma reunião, você já entrega ali para o cliente um modelo que ele pode assinar ou não. Não tem aquele processo de vendas mais demorado. E um modelo de cronograma de implementação para apresentar também. Então é isso que você precisa
ter, tá bom? Eu não detalhei aqui o pitch, nem a apresentação de vendas, nem o modelo de contrato, nem o cronograma de implementação, porque isso faz parte do programa de formação Expert em Vendas Online. Tá? Mais pra frente eu vou falar como é que você pode ter acesso a tudo isso. Meu propósito aqui é te dar a visão geral, mais uma vez, de como que você promove aí a sua agência. Número 2, defina o problema oficial que a sua agência irá solucionar. Lembra que eu falei das duas categorias? Operacional e estratégico? Quando a gente coloca operacional, eu estou falando de uma agência full service. Quando eu estou falando de estratégico, é uma agência de vendas online, uma agência enxuta. Então, quando você fala em full service, o cliente entende, eu faço tudo para você. Então, qual que é o problema que essa empresa acha que tem? Um problema que ela tem. Eu preciso de um site novo, preciso movimentar minhas mídias sociais, eu preciso começar a gravar vídeos, preciso lançar um produto, meu servidor parou de funcionar, meu blog está desatualizado. Então, todos os problemas, eles têm caráter operacional. Eles têm um caráter ali mais braçal de ser resolvido. Já quando você se define como uma categoria de vendas online, todos os problemas que você vai se promover, eles têm a ver com a parte estratégica. O que eu quero dizer? Tem dono de agência, tem consultor que vai produzir um conteúdo falando porque uma empresa precisa de um site. Como atrair clientes através das mídias sociais. Por que sua empresa precisa de vídeos? Como usar o seu blog para vender? Como vender através do inbound marketing? Como escrever artigos para vender? Então, o dono da agência, ele está atraindo só para essas coisas aqui. O que eu estou dizendo é, quando você define essa categoria, tudo que sair da sua boca, todos os seus conteúdos, eles vão ter relação com campanhas. Então, ou você vai falar sobre copy ou sobre campanhas de vendas, ou vou falar sobre jornada de produtos. Então aqui é você responder a pergunta: o empresário precisa vender hoje. Qual é a única coisa que ele deveria se concentrar hoje para ter um primeiro resultado? E aqui você vai ter os 3 tipos de copy. Então aqui, você como consultor para se promover, para atrair clientes que querem esse problema, você tem que chegar e falar o seguinte: tem muito empresário que está preocupado em criar site novo. O que adianta você ter um site novo se ninguém vai aparecer lá para ver? E pior, se aparecer lá para ver, quando a pessoa lê a sua proposta, quando a pessoa lê a sua oferta, ela vai se interessar? Então, o que o empresário precisa hoje é de uma oferta realmente atrativa. Então, eu vou te ensinar hoje como é que você desenha uma oferta para o seu negócio. A propósito, se você quer que eu pessoalmente te ajude a montar uma oferta, você pode me convidar, você pode pedir para ser meu cliente de consultoria. Então percebe como é diferente o discurso de um consultor que vai se promover falando de coisas operacionais versus um consultor que vai se promover, vai produzir conteúdo falando de coisas estratégicas? É exatamente isso que você precisa definir. Terceira parte, apareça para as pessoas mais próximas. Então o que acontece aqui? É o que eu chamo do fator F. E o que significa o fator F? Fator F do Philip Kotler. Nossa, quase que não sai. Do Kotler, que fala o seguinte: Family, Friends, Followers e Fans. Então ele fala que você começa a se relacionar com as pessoas seguindo essa escadinha. Você começa primeiro falando com as pessoas da sua família, depois com seus amigos, depois você cria seguidores, depois você cria fãs. Então você como dono de agência, você como consultor, use isso ao seu favor. Se ninguém da sua família está interessado naquilo que você fala, se ninguém da sua família está interessado naquilo que você está trabalhando, dificilmente você vai conseguir ter bom resultado com o restante das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo isso que eu falei até agora, o teu pitch, tipo de conteúdo, tudo, você pode começar simplesmente apresentando para pessoas da sua família, amigos, pessoas que sejam próximas, pessoas do seu ciclo social, porque através disso você vai avançando e você vai tendo acesso a outras pessoas. Então você começa falando sobre pessoas que você acabou de conhecer, que você pode fazer uma apresentação, que você pode trabalhar em cima disso. Então o que eu falo? Se mantenha fiel ao seu método oficial. A grande maioria das agências começa a aumentar sua base de clientes com indicações. O problema é que a tendência é que você receba mais do mesmo. Então olha só, junte essas duas peças aqui. Por que eu tô falando sobre a questão da família e amigos primeiro e depois você vai atrair essas outras pessoas? Por quê? A maioria das agências, elas recebem indicações. Então se você é uma agência que você está fazendo full service para um cliente, ele vai te indicar outro cliente falando: cara, ele faz um site para mim, ele fez isso nas minhas mídias sociais, ele me ajuda a gravar vídeos, ele faz isso. Então você vai sempre ficar recebendo indicações do mesmo.
Mas se você começa com vendas online, você vai conseguir atrair indicações de clientes que querem copy, que querem campanha, que querem jornada, etc, etc, etc. Então, ou você começa a mudar a sua base, ou você sempre vai receber indicações mais do mesmo. Esse é o grande problema e é isso que você precisa resolver de uma vez por todas. Beleza? Então vamos lá, finalizando. O método dos projetos e campanha. Como é que você junta tudo isso que eu te falei e coloca no ar de uma maneira estratégica? Passo número 1, você vai começar no offline. Comece fazendo reuniões e apresentações com pessoas mais próximas. Essa é uma fase fundamental para criar materiais que possam ir para o online na sequência. Então você vai fazer apresentações para pessoas que você conhece, para às vezes tem uma pessoa na sua família que tem uma empresa, que conhece alguém que tem uma empresa, você tem um amigo que tem um negócio, você vai fazer apresentações para eles. Você vai começar a vender projetos para essas pessoas, porque através desses projetos você tem case, você tem materiais para apresentar, você começa a ter resultados. Passo número 2. Palestras, artigos, vídeos, tutoriais, presença online. Então, a partir do momento que você agora já fez uma ação no offline, você pode ir para o online agora. Não vá para a internet dar dicas de marketing digital. Conte histórias, apresente bastidores, mostre exemplos práticos e chame para uma apresentação pessoal. Então imagine que você tem um amigo que tem uma empresa, você foi lá, conversou com ele, fez uma apresentação, fez um projeto com ele e beleza, você gerou aí resultado, você pode pegar aquele projeto e agora você pode ir para a internet, você pode contar um pouco dessa história. Ao invés de você ir para a internet tentar ver pessoas completamente desconhecidas, comece com pessoas mais próximas. PS, muitos consultores de donos de agência não precisam ir para online, porque no offline já conseguem mais clientes do que podem atender. Então tem pessoas que começam a fazer isso no offline, aí começam a fechar com um amigo indica para outro, depois fecha com uma pessoa, aí vai para um evento, conhece outra pessoa, então eles já começam a atender tantos clientes que alguns nem chegam aí pro online, tá? Mas depois você pode então fazer o que eu chamo de transformar o processo em algo automático. O que significa isso? Vai chegar um momento que muitas pessoas vão chegar pra você e vai falar o seguinte: ei, como é que funciona a tua consultoria? Elas vão te abordar em box. Então, ao invés de você de cara já fazer uma reunião com essa pessoa sem saber sequer se ela tem um perfil ou não, ou ao invés de você ficar abrindo sua agenda para todo mundo que quiser você faz reunião, você vai automatizar um pouco o processo. Na fase 3, você pode ter vídeos de apresentações e ao final falar o valor da sua consultoria. Nesse momento, você irá conversar com pessoas que já sabem o seu preço, já têm interesse em te contratar e estão sendo qualificadas para se tornarem clientes. Ou seja, nesse momento aqui, a pessoa ela vai entrar em contato com você em box. Fulano me indicou, a gente pode marcar uma reunião? Eu falo assim, olha, a minha agenda está bem completa, eu recebo muito pedidos como esse, e o que eu faço para preparar as pessoas para a reunião? Eu tenho esse vídeo aqui, que eu peço que você assista. Nesse vídeo eu falo sobre como é que é a consultoria, mostro alguns bastidores, falo dos valores, falo de cronograma. Você assiste, se depois de assistir você falar, era isso que eu estava procurando, você vai preencher essa aplicação e a gente faz uma reunião. Então isso aqui automatiza 80%, você não precisa explicar tudo de novo para novas pessoas o tempo todo. Você começa a automatizar o processo. Eu falo isso como fase 3, porque no começo vale a pena você ficar fazendo reuniões, até porque você ainda não tem muita coisa validada, você quer validar todo esse processo, tá bom? Então olha só, cenário 1. Você recebeu um contato inbox solicitando mais informações sobre a sua consultoria. Ao invés de realizar uma reunião presencial, você envia um link. Assiste isso. Olha, eu assisti, é exatamente isso que eu preciso. Então você vai lá e faz uma reunião e fecha o contrato. Então é isso que você pode chegar no terceiro momento para promover sua agência de uma maneira muito mais automatizada. Aí sim, você vai para a fase 4. Depois de validar todas as etapas, é o momento ideal, se necessário, para fazer campanhas e começar a atrair mais clientes. Essa é uma opção para criar uma lista de espera ou ativar novos projetos mensais. Ou seja, tem muita gente que quer começar aqui, comprando tráfego. Tem muita gente que chega e quer comprar tráfego para atrair clientes. Faz esse passo a passo aqui primeiro. Porque quando você for comprar tráfego, se necessário, você já tem um modelo, você já sabe o que produzir de conteúdo, você já tem vídeos, você já tem artigos, você já sabe exatamente aquilo que dá certo, porque você já fez reuniões. Aí sim você coloca o dinheiro para atrair novos clientes, tá? Então, finalizando, o que você precisa é, antes de qualquer coisa, resolva esses 3 problemas aqui para você começar a promover a sua agência. Número 2, tem essas etapas aqui para você trabalhar. E número 3, tem esse modelo de projeto para você seguir, tá? O que eu quero recomendar para você agora? Você viu que aqui, ó, tem template para pitch, para apresentação, para modelo de contrato, para cronograma, tem modelo aqui para você fazer vídeo, tem modelo para você promover
tudo isso aqui que eu apresentei para você, sem nenhuma exceção, é exatamente aquilo que eu ensino no programa de formação Expert em vendas online. Então, se você quer se aprofundar em todos esses processos, não só para promover sua agência, mas para gerar resultado para os seus clientes, para organizar a sua equipe, para treinar a sua equipe, para você seguir isso como modelo oficial, eu quero te convidar a você conhecer o programa de formação Expert em vendas online, que é exatamente onde eu detalho todos esses processos, eu entrego para você todos esses documentos para você seguir como modelo oficial para sua agência. Você tem duas opções agora. Nathanael, eu entendi o que você falou, eu vou criar o meu próprio material. Ou número 2, você pode ganhar tempo, ganhar segurança e aumentar os seus resultados imediatamente, pegando aquilo que nós já criamos, com toda essa bagagem de experiência, com toda a experiência que a gente tem com esses processos, com a validação que a gente tem do método, para você colocar em prática e ter resultados imediatamente. Se você tomar a decisão de ir comigo, aqui abaixo vai ter o link para você preencher sua aplicação, para você conversar com a nossa equipe e você fazer parte do programa de formação Expert em vendas online. Então é isso. Espero que você consiga promover sua agência agora do jeito certo, do jeito seguro, do jeito lucrativo, do jeito mais inteligente. E eu te espero então no próximo nível, no programa de formação Expert em vendas online Masterclass. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!